Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 1, começando no versículo 27 e entrando no capítulo 2. Exortação à perseverança, ao amor fraternal, à humildade e à santidade. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá eu vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então aqui ele começa exortando que somente eles devem portar-se de acordo com o Evangelho que foi pregado a eles, com boas obras, na fé, na caridade, pregando e anunciando o Evangelho de Cristo, da salvação nossa, porque só temos a salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, em nenhum outro a salvação. E aqui, e não vos espanteis com aqueles que resistem, porque se anunciamos o Evangelho, são poucos os que ouvem e dão crédito na palavra de Deus. Portanto, o profeta Isaías disse, está escrito lá, Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? É uma pergunta que o profeta fez para Deus. Quem deu crédito à nossa pregação? E aqui, Paulo diz para eles, e não vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição. Olha, dê crédito à palavra de Deus quando ela chega até você, porque a palavra chegando, Deus ainda está se importando com você, está enviando o convite, está mandando, semeando, permitindo que a semente chegue até você, a semente da salvação do Evangelho. Deixe ela cair no seu coração, abra os seus ouvidos, fique atento àquilo que lhe é falado e deixe ela descer até o seu coração e deixe ela germinar dentro de ti. Pense, busque, seja receptivo à palavra de Deus, que é para a salvação da sua alma. E nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Então, todos aqueles que recebem de bom grado a palavra de Deus, já é um indício de salvação. Mas aqueles que resistem e dão de ombro e não recebem a palavra de Deus, é um indício de perdição. Então, analise, pense como que você está a respeito da palavra de Deus. Se desperte, volte para Cristo, para Deus. Ligue os seus pensamentos ao Pai que estás no céu e diga, Senhor nosso Deus, permita que a sua palavra entre no meu coração. Glória ao nome santo do Senhor. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Por quê? Porque aquele que crê em Cristo, ele está sendo alistado para uma grande batalha aqui na terra, porque o Senhor nos chamou para a sua graça, para o caminho santo do Senhor, para nós anunciar o nome dele. E com isso tem aquelas pessoas que resistem, como foi falado aqui, e tem uns que são violentos e que eles embaraçam aquele que traz, eles procuram embaraçar aqueles que traz as boas novas da salvação, do Evangelho, a palavra de Deus, procuram pôr obstáculos, prejudicar, e muitos até expulsavam dos seus vilarejos, das suas cidades, aqueles que queriam anunciar a palavra de Deus. Tem uma passagem que o Senhor Jesus e os seus apóstolos
estavam caminhando e chegaram numa aldeia dos samaritanos. Os samaritanos não se comunicavam com os judeus. Eles queriam passar a noite naquele vilarejo, pois os samaritanos não aceitaram eles lá. Eles tiveram que passar direto e ir para outro lugar. Não aceitaram o Senhor Jesus Cristo no vilarejo deles, para que eles passassem aquela noite ali, para que dormissem ali. E os apóstolos disseram até para o Senhor: Senhor Jesus, quer que façamos com eles como Elias fez para aqueles que o queriam prender? Porque Elias disse: se eu sou profeta de Deus, que desça fogo do céu e consuma eles. E assim aconteceu. Aconteceu de fogo descer do céu e consumir aquele batalhão de soldados que foram enviados para prender Elias. Mas o Senhor Jesus disse: vocês não sabem de que espírito eu sou. Eu vim para que tenham vida, para salvar aqueles que estão perdidos. Então o Senhor Jesus já deu o ensinamento para eles. Mas então veja que tem pessoas que não recebem o Senhor Jesus, não recebem a palavra de Deus. A palavra de Deus é Cristo. O Senhor Jesus, em certo lugar, diz que eu sou a palavra, eu sou o verbo. Então, creia, não resista, não tenha em ti o indício de perdição, porque rejeitando a Cristo é impossível agradar a Deus. E não agradando a Deus, não entra no repouso eterno, no galardão de Deus. Porquanto o galardão de Deus é para aqueles que obedecem, para aqueles que aceitam, aqueles que acreditam, porque está escrito, o Senhor Jesus mandou pregar aos seus apóstolos e discípulos, e a nós também: ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crer, todo aquele que acreditar será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, creia, busque para o seu próprio bem aquilo que realmente importa para você. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Então Paulo anunciava todos os dias, a sua vida era anunciar a salvação em Jesus Cristo, porque antes de crer em Cristo, ele era perseguidor daqueles que buscavam servir a Deus, dos cristãos. Paulo era um perseguidor, mas quando ele se converteu, ele se transformou num número 1, naquele que pregava dia e noite, e a sua vida era dedicada à salvação daqueles que o ouviam também, daqueles que criam, porque ele pregava e falava e lutava, mas era muito combatido. Ele diz, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouves estar em mim. Era muito combatido. Todo aquele que anuncia o evangelho, eles têm que estar preparado, vacinado pela fé, glória a Deus, pela crença do próprio evangelho, para resistir, para aguentar e suportar as afrontas daqueles que resistem. Portanto, se há algum conforto em Cristo, já estamos agora no capítulo 2, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considera os outros superior a si mesmo. Então, se há algum conforto em Cristo, alguma consolação, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, a minha alegria, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa, estando em união, o mesmo pensamento em relação a Cristo e se alegrando por ser um soldado de Jesus Cristo, glória a Deus.
E aqui também não é para fazer nada por vanglória, para aparecer, para se tornar, querer ser importante. Não, mas por humildade. Nada façais por contenda, e nem por contenda, e nem por discussão, para que haja uma contenda entre pessoas sobre o Evangelho, mas por vanglória, não por contenda e nem por vanglória, mas por humildade. Então, pela humildade, pelo amor, anunciamos o Senhor Jesus Cristo. Nada de brigar por causa do Evangelho, falar uma palavra pesada, uma palavra torpe, mas aqueles que resistem, depois, tem outros conselhos aqui em outro lugar, depois de uma ou outra admoestação, evita-o. Evita-o. Aqueles que resistem, que tentam levar para a parte da discussão, é melhor evitá-los. Então tome cuidado para que você não seja evitado pelo Evangelho. Se o Evangelho já chegou até você e você resistiu, você contendeu, tome muito cuidado. Você não quis aceitar, você não quis ouvir a palavra e se levantou, tome cuidado que você poderá ser ignorado, porque a palavra diz, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Então, deixa acender aquela luzinha amarela em você de alerta, tome cuidado, se humilhe. Nós temos que pregar a palavra em humildade, com respeito, mas quem ouve também, para o próprio bem, seja humilde, dê toda a atenção e pense sobre ela, medite sobre ela, sobre a palavra de Deus, porque é para a sua salvação e se você crer, você poderá também instruir os seus entes queridos, seus familiares, seus pais, seus irmãos, naquilo que é bom, que é santo, puro e agradável a Deus. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui, voltando no versículo 3, nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superior a si mesmo. Isso aqui é que traz um equilíbrio no relacionamento. Se eu te considero superior a mim e você me considera superior a ti, nós vamos estar nivelados no respeito mútuo, um considerando o outro mais importante que a si mesmo. Glória a Deus, e não entraremos em contenda. Então não vamos fazer nada por contenda, mas por respeito mútuo, falando daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que só traz o bem para nós, glória a Deus, daquilo que Deus se agrada, glória a Deus. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual foi o sentimento? Sentimento de desejando somente o bem, sentimento de amor fraternal. O Senhor Jesus Cristo nos amou, estando nós na desobediência, estando o homem na mentira, no fracasso, na maldade, na injúria, estando o homem em toda sorte de pecado. O Senhor nos amou e viu que havia jeito, que tinha um jeito, e Ele pagou esse preço muito alto para o resgate nosso. Mas Ele estabeleceu também para aquele que crer uma conduta sóbria, uma conduta de honestidade, uma conduta de ser um homem verdadeiro e justo. Não podemos andar de qualquer maneira, porque aí nós estamos desfazendo tudo aquilo que o Senhor fez por nós. Então, acerte, se converta, busque andar no caminho do Senhor, como Ele ensinou. Vamos andar pisando nas pisaduras, nos rastros do Senhor Jesus Cristo. Vamos segui-lo, fazendo o bem, obedecendo a palavra de Deus, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Esta é a palavra de hoje. Paramos aqui no versículo 5, leia novamente, leia aqui aos Filipenses, capítulo 1, capítulo 2, é uma epístola bem curta, poucos capítulos, são 4 capítulos apenas.
Ficamos por aqui. Deus seja louvado. Deus abençoe você. Amém. Glória a Deus.